Atenção! O que você vai ouvir agora é apenas a primeira parte de uma história que eu tenho certeza vai prender sua atenção do início ao fim. Esta é a vida da Dona Maria, uma mulher que enfrentou um destino traçado desde o seu nascimento, assim como tantas mulheres que nasceram nos anos 40. Caros ouvintes, gostaria de fazer um esclarecimento importante sobre nossos vídeos. Muitos acreditam que nossas histórias são dubladas, mas na realidade são narradas por profissionais experientes. Esta abordagem não é por acaso, existe uma razão muito significativa por trás dela. Os idosos que corajosamente compartilham suas vidas conosco frequentemente revelam situações extremamente delicadas e pessoais. Seus relatos incluem detalhes sobre familiares, amigos e conhecidos, além de eventos que podem ser considerados controversos ou até inadmissíveis pelos padrões atuais. É uma exposição crua e honesta de suas experiências de vida. Se permitíssemos que esses idosos se identificassem diretamente, as consequências poderiam ser sérias e de longo alcance. Não apenas para eles, mas para um círculo muito mais amplo de pessoas mencionadas em suas histórias. Imagine o impacto que essas revelações poderiam ter nas vidas atuais dessas pessoas. Conflitos familiares, problemas legais, danos à reputação. Nossa responsabilidade é proteger todos os envolvidos. É por isso que insistimos que você, nosso espectador, se concentre na essência da história, não nas imagens representativas. Por isso eu te peço, inscreva-se no canal agora e deixe seu like da confiança. É rápido e faz toda a diferença. Nosso objetivo final é honrar essas experiências de vida. Queremos que essas narrativas sejam ouvidas, refletidas e respeitadas, sem comprometer a privacidade ou o bem-estar de ninguém. Agora, sem mais delongas, Dona Maria, fique à vontade para compartilhar sua história. Misericórdia, como o tempo passa. Parece que foi ontem que eu corria descalça por aquele terreiro. E já se vão muitos e muitos anos. Hoje, aos 82 anos, ainda sinto o cheiro da terra batida do chão da nossa casa de pau a pique. Era uma tapera velha mesmo, não vou mentir não. As paredes de barro e madeira mal vedadas deixavam entrar o vento frio nas noites de inverno, enquanto nós, os 8 irmãos, nos apertávamos nos colchões de palha buscando calor. Tinha noite que a gente tremia tanto que batia queixo. Mas sabe de uma coisa? Agradeço a Deus todo dia por ter me dado essa memória boa, que me permite voltar lá atrás e sentir de novo o cheiro do café fresquinho da mamãe e ouvir a risada dos meus irmãos. São essas lembranças que me mantêm viva, mesmo com tanta desgraça misturada no meio. Nossa casa era pequena demais para tanta gente. Eu, Josefa e Benedita dividíamos um único colchão, enquanto meus 5 irmãos, Sebastião, João, José, Pedro e Joaquim, se espremiam no outro canto do quarto. Mamãe dizia que éramos abençoados por termos ao menos um teto, mas eu via em seus olhos a tristeza quando papai chegava cambaleando do bar. Mulher serve para parir e obedecer. Essa frase ecoava pela casa quase toda noite, junto com o barulho dos tapas e o choro contido de mamãe. Nessas horas, eu abraçava forte minhas bonecas de espiga de milho, escondidas num buraco que fiz na parede perto do meu colchão. Brincar era luxo que só podia ter escondido. Menina tinha que trabalhar. Desde os 6 anos, já carregava a água do poço, varria o terreiro e ajudava a mamãe com as roupas. Aos 8, já sabia fazer feijão, arroz e até um pirão de farinha com caldo de galinha, que era o orgulho da mamãe. Por falar em galinha, nunca me esqueço do dia que papai reuniu todos nós no quintal para ensinar algo que nunca vou esquecer. Era uma sexta-feira. Ele mostrou cada detalhe como se fosse a coisa mais natural do mundo. Primeiro prende as pernas dela, depois segura firme as asas junto do corpo. Tem que ser ligeiro para ela não sofrer, explicava enquanto demonstrava. O pior era a parte da faca. Papai ensinava que tinha que ser numa pegada só, rápida e funda no pescoço, depois segurar a galinha de cabeça para baixo até todo o sangue escorrer na bacia.
O sangue tem que sair todo, senão a carne fica preta, ele dizia. Aquele barulho pingando e o corpo da galinha ainda se debatendo me dava dias de pesadelos. Toda semana era dia de um filho fazer o serviço. Quando chegou minha vez, tremi feito vara verde. Benedita tinha se recusado no dia anterior e foi surrada sem dó. A coitada ficou com as costas marcadas. Então fiz rápido, chorando baixinho e pedindo perdão a Deus. Minhas mãos pequenas mal conseguiam segurar a faca direito, mas o medo da surra era maior que o pavor. As noites eram o momento mais difícil. Depois que todos dormiam, eu ficava ouvindo o choro baixinho da mamãe na cozinha. Ela pensava que ninguém percebia, mas eu sabia. Sabia também que aquele mesmo destino me esperava. Era só questão de tempo. Nossa rotina era marcada pelo cantar do galo. Acordo até hoje no mesmo horário, ouvindo na memória aquele canto forte que anunciava mais um dia de trabalho. O café era sempre o mesmo. Cuscuz de milho com café ralo, às vezes um pedaço de rapadura quando papai conseguia vender bem a colheita. Mamãe era um anjo de paciência. Mesmo com todos os problemas, encontrava tempo para me ensinar os segredos da cozinha, do bordado e da costura. Filha minha não vai passar vergonha na casa do marido, ela dizia, enquanto guiava minhas mãos pequenas no ponto cruz de um enxoval que já começava a preparar. As festas da igreja eram nossa única diversão. Vestíamos nossa melhor roupa, sempre a mesma, remendada mas limpa, e íamos a pé até a capela. Era quando eu podia ver outras crianças, mesmo que papai não deixasse a gente brincar muito. Lugar de menina é perto da mãe, ele resmungava. Minha filha, naquele tempo a gente tinha que ter respeito. Hoje vejo essas meninas com shortinho curto e fico besta. No meu tempo, era saia abaixo do joelho, e ainda tinha que usar combinação por baixo. E não é que até hoje não consigo dormir sem rezar o terço? Costume que peguei com minha mãe, que Deus a tenha. Tinha dia que chegava a comadre Zefa lá em casa, parteira do lugar. Trazia sempre um raminho de arruda atrás da orelha e sabia curar qualquer mazela com suas garrafadas. Foi ela quem me ensinou que chá de hortelã é bom para dor de barriga e que folha de goiabeira sara ferida. Conhecimento que carreguei vida afora, viu? Nas épocas de feira, era uma alegria só. Papai botava a gente na carroça ainda de madrugada e íamos para a cidade. O cheiro de rapadura fresca, o colorido das frutas, o zum 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 do povo. Era tanta coisa diferente que meus olhos nem davam conta. Mas o melhor mesmo era quando sobrava uns trocados para comprar um pedaço de doce de leite. Ave Maria, que gostosura! Mas quando chegava a seca, era sofrimento na certa. A água do poço ficava barrenta, as plantas morriam, e a gente tinha que economizar até o último grão de feijão. Papai ficava mais bravo ainda nesses tempos, e mamãe chorava escondido vendo a despensa vazia. Todo sábado era dia de faxina pesada. A gente esfregava o chão de terra batida com vassoura de palha até ficar liso, depois jogava água com alecrim para espantar mal-olhado. Mamãe acendia sua vela para Nossa Senhora e pedia proteção para a família toda. Quem tem fé tem tudo, ela sempre dizia, e até hoje acredito nisso. Lembro do cheiro de mato molhado nas manhãs de orvalho, do gosto do pequi colhido no cerrado, das histórias de assombração que meus irmãos contavam nas noites de lua cheia. Lembro do calor do abraço da mamãe quando o papai não estava olhando, do sabor do bolo de fubá que ela fazia escondido nos nossos aniversários. Éramos pobres, mas tinha amor, pelo menos entre nós, irmãos, e com nossa mãe. Papai... Bem, papai era como muitos homens daquela época. Sua lei era dura, mas era a única que conhecíamos. Hoje, tantos anos depois, entendo que ele também era prisioneiro de seu tempo, de suas próprias amarras. O ano de 1952 chegou trazendo uma nuvem escura para o nosso lar. Eu tinha acabado de fazer 10 anos quando papai anunciou que tinha achado um marido para Josefa. Lembro como se fosse hoje. Era um domingo depois da missa, todos sentados na sala, menos Josefa, que estava na cozinha.
Seu Antônio, o dono do armazém, vai levar a menina. Já acertamos o dote. Papai falou, como quem comenta sobre o tempo. Mamãe baixou a cabeça, mas viu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Josefa tinha só 13 anos. No dia que Josefa foi embora, chorei escondido atrás do pé de goiaba. Ela parecia uma boneca de pano, toda arrumada num vestido novo, mas com os olhos vazios. O tal de seu Antônio era um homem de 45 anos, barrigudo e careca. Quando ele pegou na mão dela, senti meu estômago revirar. É assim mesmo, filha. Mulher nasceu para ser governada, mamãe me disse quando viu minha cara de espanto. Mas eu sabia que ela também sofria. Não demorou muito para o papai arrumar casamento para Benedita também. Ela tinha 14 anos quando foi entregue para um fazendeiro de 52. O homem era rico, dono de muita terra. Papai ficou todo orgulhoso, dizendo que tinha feito um bom negócio. Depois que as meninas foram embora, a casa ficou diferente. Os meninos passaram a trabalhar dobrado na roça. Tem que juntar dote para as outras, papai dizia. Eu passei a ajudar mais na casa, fazendo o serviço que antes era das minhas irmãs. Notícias das meninas eram raras. De vez em quando alguém da cidade trazia um recado. Josefa mandou dizer que tá bem, ou Benedita teve filho. Eram sempre informações curtas, que deixavam mais perguntas que respostas. Mamãe ficava dias remoendo cada palavra, tentando adivinhar se as filhas eram felizes. Com a partida das minhas irmãs, comecei a sentir um medo que ia crescendo dia após dia. Sabia que logo seria a minha vez. À noite, deitada no colchão de palha, eu rezava baixinho pedindo a Deus um marido bom. Que seja novo e bonito, eu pensava, mas no fundo sabia que isso era sonho de menina boba. Mamãe começou a me ensinar coisas que antes só falava com Josefa e Benedita. Mulher tem que saber agradar o marido, ela dizia, me ensinando a fazer pratos mais elaborados. Um dia, me chamou no quarto e falou sobre os deveres conjugais. Saí de lá vermelha que nem pimenta, sem entender direito o que me esperava. Os vizinhos começaram a reparar mais em mim. Tá ficando uma moça bonita, diziam para mamãe. Papai ouvia esses comentários e ficava de olho. Vi quando ele conversou com seu Zé da Venda, um homem de uns 40 anos, que sempre me olhava esquisito. Será que estavam me negociando? Um dia, chegou um carro na nossa rua de terra. Era raro ver automóvel por ali. Desceu um homem bem vestido. Devia ter uns 35 anos. Papai recebeu ele na sala e ficaram conversando por horas. Mamãe me mandou servir café para os dois. Quando entrei, o homem me olhou de cima a baixo. Senti um arrepio na espinha. Depois disso, começaram a aparecer mais visitas lá em casa. Homens de várias idades, sempre conversando com papai. Eu ficava na cozinha, tremendo de medo, imaginando qual deles seria meu futuro marido. À noite, deitada no escuro, eu chorava baixinho no travesseiro. Não queria ir embora como minhas irmãs, não queria casar com um homem velho. Queria brincar, queria estudar, queria ser livre. Mas sabia que isso era impossível. Meu destino já estava traçado desde que nasci menina. As palavras da mamãe ecoavam na minha cabeça. Filha, a vida de mulher é difícil, mas se for obediente e trabalhadeira, Deus ajuda. Eu tentava acreditar nisso, mas era difícil. Por que Deus faria as mulheres sofrerem tanto? Numa tarde de domingo, depois da missa, papai me chamou na sala. Meu sangue gelou. Ele disse: semana que vem, você vai conhecer seu noivo. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Era uma manhã de outubro, quando ouvi o ronco de um motor se aproximando. Larguei a vassoura no meio da varanda e corri para a cerca, meu coração batendo muito rápido. Foi quando vi aquele carro preto, reluzente, levantando poeira na estrada de terra. Parecia coisa de outro mundo. O carro parou em frente de casa, e de lá desceu um homem que me fez engolir em seco. Era alto, bem mais que papai, de ombros largos que mal cabiam no terno escuro. Os cabelos grisalhos estavam penteados para trás, brilhando de brilhantina. Maria,
Vem cá, menina! A voz de papai trovejou lá de dentro. Entrei correndo, as pernas bambas. Na sala, mamãe já estava acomodando o visitante e oferecendo café. Papai me olhou de cima a baixo, como se me visse pela primeira vez. Essa é a menina, disse para o homem, que me examinou com olhos frios. Fiquei ali, parada que nem poste, enquanto os homens conversavam. O fazendeiro, pois era isso que ele era, falava sobre suas terras, o gado, a casa grande. Papai escutava com atenção, fazendo perguntas aqui e ali. Eu só queria sumir, me enfiar num buraco de tatu e nunca mais sair. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, papai me mandou buscar mais café. Na cozinha, encontrei mamãe chorando baixinho. Vai dar tudo certo, minha filha, ela disse, me abraçando forte. Mas eu sabia que ela falava aquilo da boca para fora. Como saber? Voltei para a sala carregando a bandeja, as mãos tremendo tanto que quase derramei tudo. Foi quando ouvi o fazendeiro dizer: então, fechamos negócio? Papai assentiu, esticando a mão pro aperto que selava meu destino. Mal o carro tinha saído da vista e papai já estava dando ordens. Arrume suas coisas, menina. O casamento é daqui a uma semana. Mamãe soluçou alto dessa vez, mas um olhar duro de papai a fez se calar. Os dias seguintes foram de preparação. Mamãe passava horas costurando um vestido branco simples, parando de vez em quando para enxugar os olhos na barra da saia. Minhas irmãs tinham usado o mesmo vestido, ela dizia. Tradição de família. À noite, deitada no colchão de palha pela última vez, eu ouvia os cochichos dos meus irmãos. Não é justo, Pedro, o mais novo, dizia. Cala a boca, moleque, João respondia. Quer apanhar do pai? O silêncio que se seguia era mais pesado que chumbo. Na véspera do casamento, mamãe me chamou para o quarto. Com voz embargada, me deu os conselhos que toda mãe dá para a filha que vai se casar. Seja obediente, filha. Homem não gosta de mulher respondona. Ela falava sobre os deveres de esposa, com palavras que me faziam corar e tremer de medo. E se ele for bruto? Perguntei baixinho. Mamãe ficou quieta por um momento, depois respondeu: Reza, minha filha. Reza muito. Naquela noite, ajoelhada ao lado da cama, rezei mais do que em toda a minha vida. O dia do casamento chegou numa manhã de outubro. O céu amanheceu cinzento, como se entendesse minha tristeza. Vesti o vestido branco simples que mamãe tinha costurado, sem nenhum ânimo. Não era um vestido de noiva de verdade, só o melhor que a gente podia ter. A cerimônia foi na igrejinha da cidade, rápida e sem festa. O padre parecia ter pressa, talvez incomodado com minha idade. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o ramalhete de flores do campo que mamãe tinha feito. Seu Agenor, agora meu marido, ficou sério o tempo todo. Quando o padre perguntou se eu aceitava, olhei para o meu pai. Seu olhar duro me lembrou que não tinha escolha. Aceito, murmurei, engolindo o choro. Depois voltamos para casa num silêncio pesado. Não teve festa nem comemoração. Meus irmãos estavam todos lá, sérios como nunca vi. Sebastião, o mais velho, se aproximou. Se ele te maltratar, você volta. A gente dá um jeito, disse baixinho. Os outros vieram também, cada um com seu abraço silencioso. O abraço de mamãe foi o último e o mais doloroso. Ela me apertou, como se quisesse me fundir ao seu corpo, me proteger para sempre. Que Nossa Senhora te proteja, minha filha, sussurrou no meu ouvido. Papai apareceu na porta impaciente. Vamos logo com isso, resmungou. Antes de entrar no carro, o mesmo preto reluzente do fazendeiro, ele me puxou pelo braço. Não vá me envergonhar, menina. Seu dever é ser boa esposa, não importa o que aconteça. Entrei no carro sem olhar para trás. Não queria que a última imagem da minha família fosse embaçada pelas lágrimas. O motor roncou, a poeira subiu e senti minha infância ficando para trás junto com aquela casinha de pau a pique. No caminho para a fazenda, o medo do desconhecido me consumia.
Como seria minha nova vida? O que esperavam de mim? 1000 perguntas rodavam na minha cabeça, nenhuma com resposta. O fazendeiro dirigia em silêncio. De vez em quando, me lançava um olhar de lado que me fazia encolher no banco. Era um homem bonito, não podia negar, mas havia algo em seus olhos que me assustava. Depois de horas de viagem, avistamos a sede da fazenda. Era uma casa grande, imponente, tão diferente da minha tapera de infância que parecia coisa de outro mundo. Criados vieram nos receber, pegando minha trouxa de lençol magra de roupas. "Bem-vinda à sua nova casa, Maria", seu Agenor disse, sua voz grave ecoando pelo casarão. Era a primeira vez que ele falava comigo, desde os votos que trocamos em frente ao padre. Engoli em seco, tentando sorrir. Ele me olhou de cima a baixo, como se me avaliasse. "E não me chame de senhor. Sou Agenor para você, entendeu?" Assenti rapidamente, com medo de desagradar ele logo de cara. "Sim, Agenor", respondi baixinho. Era o começo da minha nova vida, quer eu estivesse pronta ou não. Agenor chamou uma empregada assim que entramos na casa. Era a dona Gertrudes, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado. "Gertrudes, leve a dona Maria para o quarto e ajude ela a se preparar. Use a camisola que separei", ele ordenou. Dona Gertrudes me guiou escada acima, até um quarto tão grande de verdade. Era maior que a minha casa antiga inteira. No centro tinha uma cama de casal. A empregada preparou um banho em uma banheira de porcelana enorme. O cheiro do sabonete de lavanda encheu o ar enquanto ela me ajudava a me lavar. Ela não falava nada, e nem eu. Depois do banho, Dona Gertrudes me vestiu com uma camisola de cetim branco que Agenor tinha separado. Era tão fina que me senti nua, mesmo estando coberta. Fiquei sentada na beira da cama, as mãos suando, apertadas no colo. Lembrei das palavras da minha mãe. Ela tinha me chamado num canto uns dias antes do casamento e falado sobre a noite de núpcias. "Filha, o homem vai querer deitar com você. Não resista, é seu dever de esposa. Pode doer um pouco no começo, mas depois passa." Fiquei apavorada com aquela conversa, mas agora, sentada naquela cama enorme, o medo era ainda maior. O tempo foi passando devagar. Cada barulho da casa me fazia pular. Quando a porta finalmente abriu, achei que ia desmaiar de nervoso. Agenor entrou e fechou a porta atrás dele, virando as chaves 2 vezes. Ele tinha tirado o paletó do casamento e estava só de camisa e calça. "Maria, vem sentar aqui, um pouco mais perto", ele disse, indicando um lugar do lado dele na cama. Obedeci, as pernas tremendo tanto que mal conseguia andar. Sentei perto dele, mas não muito perto. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo o relógio na parede fazer tic-tac. "Maria", Agenor começou, a voz mais baixa do que o normal. "Vou ser sincero com você, mas precisa guardar segredo. Pode fazer isso?" Fiz que sim com a cabeça, curiosa e com medo ao mesmo tempo. O que será que ele ia me contar? Agenor respirou fundo antes de continuar. "Eu tenho um problema. Não posso ter relações íntimas com você, e nem com nenhuma mulher, como um homem normal." Ele falava com dificuldade, como se cada palavra custasse muito. "Não consigo fazer o que um homem deveria fazer com sua esposa." Eu olhava para ele sem entender nada. Era pura demais, e aquelas palavras não faziam sentido para mim. Ele continuou falando, explicando coisas que eu não compreendia, sobre como não podia fazer o trabalho de homem. Fiquei ali, assentindo, mas sem realmente saber do que ele estava falando. Foi só quando Agenor levantou e foi até uma gaveta que meu coração disparou. Voltou com um canivete na mão. Antes que eu pudesse falar alguma coisa, ele fez um corte rápido na própria perna. "O que você está fazendo?" perguntei assustada. "É necessário", ele respondeu, deixando pingar umas gotas de sangue no lençol branco. "É para mostrar que tirei sua virgindade. As empregadas vão esperar ver isso amanhã."
Foi nesse momento que comecei a entender. Quando vi o sangue pingando no lençol, lembrei do que minha mãe tinha falado sobre a noite de núpcias. Percebi que Agenor não iria fazer o trabalho de homem e de mulher que minha mãe tinha mencionado de forma tão vaga. Fiquei quieta, vendo ele limpar o corte e guardar a navalha. Quando terminou, Agenor olhou para mim com uma cara que eu nunca tinha visto num adulto antes. Era uma mistura de tristeza e vergonha. Se eu tivesse uma filha, ele disse baixinho, jamais faria o que seu pai fez. Prometo que vou cuidar bem de você, Maria. Você vai ter uma vida boa aqui, se quiser. O alívio que senti foi imenso, mesmo sem entender completamente o que tudo aquilo significava. Sabia apenas que algo que eu temia não iria acontecer, e isso era suficiente por enquanto. Todo aquele medo, toda aquela ansiedade, sumindo como fumaça. Mas então, por que o senhor... Quer dizer, por que você casou comigo? Perguntei, a voz quase não saindo. Eu precisava saber. Agenor levantou e foi até a janela. Ficou olhando para o escuro lá fora por um tempo. A sociedade, os amigos, ficavam me perturbando. Um homem na minha posição precisa de uma esposa, diziam, para cuidar da casa, para dar continuidade ao nome da família. Ele se virou para mim com um sorriso triste. Decidi procurar uma esposa para calar a boca deles e melhorar meus negócios. Queria alguém mais velha, mas suas irmãs já tinham casado e não havia muitas moças disponíveis na região. Fiquei quieta, tentando entender tudo aquilo. Era muita coisa para uma menina de 12 anos. O que vai acontecer agora? Perguntei depois de um tempo. Agora, Maria, nós vamos manter as aparências. Agenor respondeu, sentando do meu lado de novo. De vez em quando vamos entrar no quarto juntos, ficar um tempo, para que os empregados pensem que temos uma vida de casal normal. Mas nada vai acontecer entre nós, entende? Você vai ser respeitada nesta casa. Fiz que sim, me sentindo aliviada e confusa ao mesmo tempo. Naquela primeira noite, depois de conversar muito, dormimos no mesmo quarto, cada uma em um lado da cama enorme. Eu mal conseguia pregar os olhos, tensa com a situação nova. Agenor, por outro lado, parecia dormir tranquilo. Silenciosamente, peguei meu terço e comecei a rezar baixinho, cuidando para que ele não percebesse. Aquelas contas deslizando entre meus dedos me davam uma sensação de segurança em meio a tantas incertezas. Na manhã seguinte, ele me acordou cedo. Vamos, Maria. Está na hora de você conhecer os empregados da casa. Descemos as escadas juntos, eu tentando não tropeçar no vestido novo que Agenor tinha providenciado para mim. Na sala de jantar, estavam reunidos 7 empregados, todos lado a lado, me olhando com curiosidade. Agenor pigarreou e falou com sua voz grave. Esta é Maria, minha esposa, e a nova senhora desta casa. Vocês devem obedecer ela como me obedecem. O que ela mandar, façam. Olhei para todos aqueles rostos desconhecidos, me sentindo pequena e deslocada. Como eu, uma menina da roça, ia mandar em toda essa gente? Dona Gertrudes, a governanta que tinha me ajudado na noite anterior, deu um passo à frente. Seja bem-vinda, Dona Maria. Estamos às suas ordens. Nos dias que se seguiram, percebi que não sabia nada sobre como cuidar de uma casa grande como aquela. Tudo era diferente do meu antigo lar. Os móveis finos, as louças de porcelana, os talheres de prata. Eu me sentia perdida. Foi Dona Gertrudes quem me salvou. Percebendo minha inexperiência, ela começou a me ensinar com paciência. Dona Maria, a senhora quer que eu mostre como se arruma a mesa para o jantar? Eu aceitava agradecida todas as lições. Dona Gertrudes me ensinou a organizar os cardápios, a supervisionar a limpeza, a receber visitas. Aos poucos, fui me sentindo mais confiante no meu papel de senhora da casa. Dona Gertrudes se tornou mais que uma empregada para mim. Era quase uma mãe, me guiando nesse mundo novo e assustador. O tempo foi passando e Agenor e eu fomos nos acostumando à nossa estranha situação.
Ele saía cedo todas as manhãs para trabalhar na fazenda, só voltando à noite. Assim que chegava, me chamava para o quarto. Maria, vá tomar um banho e molhe bem os cabelos. Ele dizia todo dia. No começo eu não entendia o porquê, mas logo percebi que era mais uma parte do nosso teatro. Saía do quarto de cabelos molhados, como se tivéssemos acabado de ter um momento íntimo. Agenor sempre fazia questão de me lembrar da importância do nosso segredo. Maria, ele dizia com frequência, lembra sempre que para você continuar tendo a vida que tem aqui, é fundamental manter nosso segredo. Ninguém pode saber a verdade sobre nosso arranjo. Eu assentia, consciente do peso daquele segredo. Era o preço que eu pagava pela minha nova vida, tão diferente da que eu teria tido se tivesse ficado na casa dos meus pais. Um dia depois do jantar, Agenor me chamou para o escritório dele. Maria, ele disse, parecendo um pouco sem jeito. Eu notei que você tem dificuldade para ler os cardápios que Dona Gertrudes prepara. Senti meu rosto queimar de vergonha. Era verdade. Eu mal sabia escrever meu próprio nome. Era Dona Gertrudes quem lia para mim. Não precisa ficar envergonhada, Agenor continuou, sua voz mais gentil do que eu jamais tinha ouvido. Você é inteligente, só não teve oportunidade de aprender. Que tal se eu te ensinasse? Você aceita? E assim começaram nossas aulas. Todas as noites, depois que os empregados se recolhiam, Agenor me ensinava o alfabeto, depois as vogais, depois os números. Fiquei surpresa em descobrir que tinha facilidade para decorar as letras. Logo estava lendo palavras simples, depois frases inteiras. A escrita veio em seguida. Agenor era paciente, guiando minha mão enquanto eu formava as letras no papel. Muito bem, Maria, ele dizia, e eu sentia uma onda de orgulho me invadir. A matemática, porém, era meu calcanhar de Aquiles. Por mais que Agenor tentasse explicar, os números pareciam dançar na minha frente, se recusando a fazer sentido. Não tem problema, Agenor dizia, vendo minha frustração. Cada um tem seus talentos. Você é ótima com as letras. Enquanto aprendia a ler e escrever, também ia aprendendo mais sobre Agenor. Vi que por trás daquela fachada séria havia um homem gentil e até engraçado às vezes. Ele me contava histórias dos livros que lia, me explicava sobre o funcionamento da fazenda, me ensinava sobre o mundo além daquelas terras. Uma coisa bonita que aconteceu durante nossa convivência foi quando Agenor me surpreendeu com uma revelação inesperada. Num fim de tarde de domingo, enquanto estávamos sentados na varanda, ele se virou para mim e disse com um sorriso gentil: Sabe, eu percebi que você reza todas as noites. Fiquei surpresa, pois sempre tentei ser discreta em minhas orações noturnas. Puxei meu tercinho velho do bolso e mostrei a ele. As contas gastas pelo uso constante contavam a história silenciosa da minha fé. Foi então que Agenor me pediu algo que nunca imaginei ouvir. Você poderia me ensinar a rezar também? Seu pedido era sincero, os olhos brilhando com uma curiosidade quase infantil. Naquele momento, senti meu coração se encher de uma alegria serena. Com paciência, comecei a ensinar as orações, mostrando como passar as contas entre os dedos, explicando o significado de cada Ave Maria e Pai Nosso. Quando passou uns 8 meses eu morando lá, foi então que minha menstruação desceu pela primeira vez. Eu tinha acabado de completar 13 anos. Era outubro de 1955 e o calor já começava a apertar. Fiquei apavorada quando aconteceu, mesmo já sabendo mais ou menos o que era por causa das minhas irmãs. Minha mãe nunca tinha me falado nada sobre isso. Talvez ela estivesse esperando acontecer para me explicar, e eu não sabia direito o que fazer. Preocupada, resolvi pedir ajuda para Dona Gertrudes. Chamei ela num canto da cozinha, longe dos olhos curiosos das outras empregadas. Dona Gertrudes, sussurrei, preciso da sua ajuda. É que, bem, expliquei tudo para ela. Dona Gertrudes me olhou com uma mistura de surpresa e pena. Acho que ela tinha esquecido o quão nova eu era. Ah, Dona Maria, ela disse baixinho. Não se preocupe, é normal. Vamos cuidar disso.
Ela me levou para o quarto de costura e cortou uns paninhos macios. Me ensinou como usar e como lavar embaixo do chuveiro, sem que ninguém visse. A senhora vai ter que fazer isso todo mês agora, ela explicou. Se precisar de mais paninhos é só me falar. Fiquei grata pela ajuda dela, mas também envergonhada. Não falei nada pro Agenor. Só de pensar em tocar nesse assunto com ele, meu rosto queimava de vergonha. Me diga uma coisa, minha filha. Você é da época que só se usava paninhos quando aquela visita indesejada mensal chegava? Ou no seu tempo já tinha o mods? Algumas pessoas falam absorventes íntimos, não é mesmo? Escreve aí nos comentários para as mocinhas mais jovens ver como a gente se virava antigamente. Os meses foram passando e logo chegou dezembro. O Natal se aproximava e com ele veio a notícia de que os 2 filhos casados do Agenor viriam passar as festas na fazenda. Eles se hospedariam ali e só iriam embora depois do Ano Novo. Fiquei nervosa com a ideia de conhecer os filhos do Agenor. Eles eram bem mais velhos que eu. Um tinha 30 e outro 28 anos. As esposas deles também viriam, junto com as crianças. No dia 22 de dezembro, eles chegaram. Lembro bem do barulho dos carros se aproximando. Agenor e eu fomos receber eles na varanda da casa grande. Os filhos de Agenor desceram primeiro. Augusto, o mais velho, era alto e magro como o pai. Joaquim, que também era o nome do meu irmão, esse era mais baixo e atarracado, com um bigode grosso que não combinava com seu rosto jovem. Os 2 eram bonitos como o pai. As esposas deles vieram em seguida. Ambas não deviam ter mais de 20 anos, mas pareciam tão adultas aos meus olhos de menina. Cecília, esposa de Augusto, carregava um bebê de colo que não devia ter mais que 1 ano. Helena, mulher de Joaquim, segurava a mão de um menino de uns 3 anos e estava com a barriguinha apontando, se via de longe que estava grávida. Pai! Augusto abriu os braços e abraçou Agenor com força. Agenor abraçou de volta, dando uns tapinhas nas costas do filho. Quando se soltaram, os 2 estavam sorrindo de orelha a orelha. Augusto nem me viu direito. Só passou o olho por mim rapidinho. Joaquim veio logo depois, fazendo igual ao irmão. Que bom te ver, pai. Ele falou com a voz meio tremida, abraçando Agenor. O pai passou a mão nos cabelos do filho mais novo com carinho antes de se afastarem. Joaquim, diferente do irmão, me olhou por mais tempo, todo curioso. Fiquei ali parada, vendo aquela cena de família com uma mistura de admiração e um pouquinho de inveja. Na minha casa nunca tinha visto nada parecido. Meu pai só sabia mandar nos meus irmãos, nenhum aperto de mão ele dava, que dirá um abraço. Ver Agenor e os filhos dele daquele jeito me fez pensar em quanto carinho eu não tive quando era pequena. Depois vi Agenor abraçar as noras e mimar os netos. Ele pegou a pequena Ana no colo, fazendo ela dar risada quando ele fez cócegas na barriguinha dela. Vem cá, minha princesinha. Ele falou todo bobo. Nunca tinha visto Agenor daquele jeito, tão carinhoso e brincalhão. Com Pedrinho não foi diferente. Agenor se abaixou para ficar da altura do menino e abriu os braços. E o meu campeão? Não vem dar um abraço no vovô? Pedrinho correu e pulou no colo dele, quase derrubando Agenor no chão. As noras também receberam abraços calorosos. Fiquei ali olhando, me sentindo meio de fora. Todo mundo ali parecia tão à vontade, tão família. E eu, bem, eu era só a menina intrusa. Mas aí aconteceu uma coisa que me surpreendeu. Agenor olhou para mim e fez um gesto para eu me aproximar. Venha, Maria, ele falou. Venha conhecer sua família. Ele pegou minha mão e me puxou para o meio da roda, me apresentando para as noras e para os netos como se eu fosse parte daquilo tudo. Naquela hora, senti um quentinho no peito. Talvez, só talvez, eu pudesse fazer parte daquela família um dia. Mesmo com o nosso segredo, mesmo com tudo sendo de mentirinha, naquela hora me senti um pouquinho menos sozinha. As esposas foram mais amigáveis. Cecília sorriu para mim, enquanto ajeitava o bebê no colo. Como vai, Maria? Que bom finalmente te conhecer. Helena também foi simpática, embora parecesse um pouco desconfortável. Olá, Maria. Este é nosso filho Pedrinho.
Diga olá, Pedrinho. O menino se escondeu atrás das saias da mãe, me olhando com olhos arregalados. Entramos todos para dentro da casa. Dona Gertrudes já tinha preparado um lanche farto. Pão de queijo quentinho, bolo de fubá, café forte e leite fresco. As crianças logo se animaram com o cheiro da comida. Foi durante o lanche que comecei a notar os olhares e comentários dos filhos de Agenor. Eles não pareciam muito felizes com minha presença. Praticamente me ignoraram lá fora. Então, pai, Augusto comentou enquanto passava manteiga num pão. Como vão os negócios? Espero que o casamento não tenha distraído o senhor. Agenor lançou um olhar duro para o filho. Os negócios vão muito bem, Augusto. Maria tem sido uma excelente companheira e ajudante. Joaquim soltou uma risadinha. Ajudante? Que tipo de ajuda Quer dizer, uma jovem esposa pode dar nos negócios? Senti meu rosto queimar de vergonha. Sabia que eles estavam falando da minha idade, mesmo sem mencionar diretamente. O mais estranho é que ninguém parecia achar absurdo eu ter me casado tão nova, com um homem de 49 anos. Era como se fosse algo natural, esperado até. Por mais que Agenor parecesse que tivesse uns 35 anos. As esposas pareciam mais simpáticas. Cecília me perguntou sobre a vida na fazenda, se eu estava gostando. Helena quis saber se eu sabia costurar, se gostava de cozinhar. As crianças, por outro lado, pareciam fascinadas comigo. O pequeno Pedrinho, depois de superar a timidez inicial, não desgrudava do meu lado. A bebê de Cecília, Ana, sorria toda vez que eu fazia careta para ela. Nos dias que se seguiram, a tensão com os filhos de Agenor continuou. Eles viviam jogando indiretas, falando como o pai poderia ter escolhido alguém mais apropriado, alguém da classe social deles. Uma noite, ouvi sem querer uma discussão entre Agenor e Augusto. Pai, o senhor perdeu o juízo? Ela é praticamente uma criança. Cuide da sua vida, Augusto. O que eu faço ou deixo de fazer não é da sua conta. E já chega. Não quero mais ouvir uma palavra sobre isso. Maria é minha esposa. E pronto. Fiquei ali, escondida atrás da porta, o coração batendo forte. Era a primeira vez que ouvia Agenor me defender assim. Apesar da tensão com os filhos, o Natal acabou sendo uma época agradável. Na véspera, todos nos reunimos na sala de estar. A árvore de Natal, um pinheiro enorme que Agenor tinha mandado cortar na fazenda, estava toda enfeitada com bolas coloridas e fitas prateadas. Velas acesas davam um brilho especial a tudo. Trocamos presentes após a ceia. Fiquei surpresa quando Agenor me entregou uma caixinha. Dentro havia um terço novo, delicado e brilhante. Para minha esposa rezar, ele disse baixinho, me dando um beijo rápido na boca. Era a primeira vez que ele fazia isso. Senti minhas bochechas corarem instantaneamente. As crianças estavam eufóricas com seus brinquedos novos. Quando chegou a hora de dormir, Pedrinho insistiu que queria que eu o colocasse na cama. Tia Maria, conta uma história. Ele pediu com aqueles olhinhos brilhando de expectativa. Fiquei sem saber o que fazer. Eu não sabia contar história nenhuma. Na minha casa, ninguém nunca tinha me contado histórias para dormir. Mas como é que eu ia recusar o pedido de uma criança tão adorável? Claro, Pedrinho, falei, tentando esconder meu nervosismo. Vou te contar uma história bem bonita. Sentei na beirada da cama dele e comecei a pensar rápido. O que eu podia inventar? Olhei em volta do quarto procurando inspiração e vi um cavalinho de madeira no canto. Era uma vez, comecei, sem ter ideia de onde ia parar. Não sei se a história ficou boa, mas Pedrinho ouviu tudo com os olhos arregalados, todo interessado. Quando terminei, ele pedia mais. Gostei da história, tia Maria. Ele falou bocejando. Amanhã conta outra? Claro que sim, respondi, rezando para conseguir inventar mais uma história no dia seguinte. Foi nesse momento que percebi Helena parada na porta, nos observando. Quando terminei a história e Pedrinho finalmente adormeceu, ela se aproximou. Você tem jeito com crianças, Maria?
ela disse suavemente. Vai ser uma ótima mãe um dia. Senti um nó na garganta. Ela não fazia ideia do acordo entre Agenor e eu. Forcei um sorriso e agradeci o elogio. Os dias entre o Natal e o Ano Novo passaram rápido. Aos poucos, até mesmo Augusto e Joaquim pareciam estar se acostumando com minha presença. Numa tarde, Joaquim até me pediu para ler uma história para o Pedrinho, admitindo que eu tinha mais paciência que ele. Achei mais fácil ler a história do livro do que inventar uma nova. Na véspera de Ano Novo, fizemos uma grande festa. Agenor convidou alguns vizinhos fazendeiros e a casa ficou cheia. Dona Gertrudes e as outras empregadas tinham passado o dia todo preparando comida. Tinha leitão assado, peru, carneiro, farofa, arroz, feijão tropeiro e uma mesa inteira só de doces. À meia-noite, todos saímos para o quintal para ver os fogos de artifício que Agenor tinha comprado na cidade. O céu se encheu de cores e luzes, e por um momento me senti verdadeiramente feliz e em paz, apesar de sentir muita falta da mãe e dos meus irmãos. Quando a família de Agenor foi embora, senti que tinha chegado a hora. Uma pergunta estava entalada na minha garganta desde que descobri que ele tinha filhos. Naquela noite, já deitada na cama, criei coragem e perguntei, mesmo com medo: Agenor, como é que você tem filhos se me disse que não podia dormir com mulher nenhuma? Ele ficou quieto por um tempo, tão quieto que achei que tinha dormido. Mas então respondeu, a voz mais séria do que nunca: Maria, esse é um assunto particular. Não quero falar sobre isso. Fiquei sem graça e muito curiosa, mas não insisti. Agenor tinha feito tanto por mim que não merecia que eu ficasse cutucando em assuntos que ele não queria contar. Fiquei ali, deitada no escuro, pensando. Talvez Agenor tivesse amado tanto a primeira esposa, a mãe dos filhos dele, que quando ela morreu, ele se fechou para o mundo. Lembrei que uma vez Dona Gertrudes tinha comentado que a primeira patroa, a Dona Elisa, tinha morrido num parto difícil, quando o Joaquim, o filho mais novo, tinha 9 anos. Ela e o bebê, que também era um menino, não resistiram. Deve ter sido um golpe duro demais para o Agenor. Perder a mulher que amava e um filho, tudo de uma vez. Imaginei que depois disso, ele não quis mais saber de se envolver com ninguém. A dor devia ser grande demais. Dormi pensando nisso, imaginando 1000 coisas. Como teria sido essa mulher que Agenor amou tanto? Como seria a vida dele se ela não tivesse morrido, se o bebê tivesse sobrevivido? Mas nunca mais toquei no assunto. Tinha coisas que era melhor deixar quietas, guardadas no passado. Os meses foram passando e a vida seguia como o combinado. Eu cuidava da casa, aprendia cada vez mais com Dona Gertrudes e à noite tinha minhas aulas com Agenor. Já conseguia ler livros inteiros sozinha e até escrevia rápido. Me sentia orgulhosa do meu progresso. Agenor sempre me elogiava. Maria, ele dizia com aquele sorriso que eu já conhecia tão bem, você é uma ótima companhia. Nunca pensei que ia gostar tanto de passar as noites conversando com alguém. Foi numa dessas noites que ele me apresentou o xadrez. Tirou uma caixa linda de madeira do armário e colocou na mesa entre nós. Quando abriu, vi aquelas peças pretas e brancas, todas diferentes. Isso, Maria, é um jogo de reis, ele falou, os olhos brilhando. O xadrez é jogado há séculos na Europa. Dizem que só pessoas muito inteligentes sabem jogar bem. Normalmente são os homens que jogam, mas eu acho que você vai gostar. Fiquei toda orgulhosa dele achar que eu era inteligente o bastante para aprender. Mas não foi fácil, não. Passei umas 2 semanas quebrando a cabeça para entender como cada peça se movia. O cavalo, então, parecia que estava sempre no lugar errado. Mas Agenor tinha paciência. Ele explicava tudo devagar, às vezes pegava na minha mão para me mostrar como mover as peças. Depois de um tempo, comecei a pegar o jeito. Logo a gente estava jogando de igual para igual. Eu até ganhava na maioria das vezes. Cheque mate. Eu falava toda contente, e Agenor ria balançando a cabeça. No fundo, eu pensava que talvez ele me deixasse ganhar. Mas não importava.
O que importava eram aquelas horas que a gente passava juntos, só nós dois. Às vezes a gente nem jogava. Ficava só conversando, Agenor me contando histórias da fazenda, de quando ele era moço. Eu contava das coisas que tinha aprendido durante o dia, das fofocas que ouvia na cozinha. Numa noite, depois de um jogo particularmente difícil, Agenor me olhou de um jeito diferente. "Sabe, Maria", ele falou baixinho, "você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos anos." Senti meu coração dar um pulo. Não era uma declaração de amor, nada disso. Mas era um reconhecimento do que a gente tinha construído juntos. Uma amizade, uma parceria, algo que ia além do nosso acordo inicial. Mas foi numa tarde de março, o calor ainda forte antes do outono chegar, que tudo mudou de novo. Eu estava na cozinha, ajudando Dona Gertrudes a fazer doce de leite, quando ouvi uma voz diferente. Era uma voz de homem, mas não era de nenhum dos empregados que eu conhecia. "Tia Gertrudes, trouxe aquele remédio que a senhora pediu." Me virei e vi ele pela primeira vez. Era um rapaz novo, devia ter uns 20 anos. Alto, forte, com a pele queimada de sol e um sorriso que iluminou a cozinha inteira. Senti meu coração dar um pulo. Juro por Deus, nunca em toda a minha vida tinha sentido aquilo. Sempre via rapazes bonitos e jovens, é claro, mas nunca me despertava nada. "Ah, João, que bom que você chegou!" Dona Gertrudes falou toda animada. "Dona Maria, esse é meu sobrinho João. Ele veio trabalhar aqui na fazenda, vai cuidar dos cavalos do seu Agenor." João tirou o chapéu e fez uma mesura para mim. "Prazer em conhecer a senhora, Dona Maria." Fiquei sem saber o que dizer. Como já te disse, nunca tinha sentido nada parecido antes. "O prazer é meu, João." Consegui falar depois de um tempo. Nos dias que se seguiram, eu via João de vez em quando. Ele trabalhava no estábulo, longe da casa, mas às vezes vinha conversar com a tia na cozinha. Toda vez que ele aparecia, eu sentia aquele friozinho na barriga. João sempre me tratava com muito respeito. "Bom dia, Dona Maria," ou "Boa tarde, Dona Maria," ele falava. Mas tinha algo no jeito que ele me olhava, um brilho nos olhos dele que me fazia sentir coisas que eu nunca tinha sentido antes. Era só aquilo mesmo com João. Eu não ousava pensar nele de outra maneira. O tempo foi passando e eu completei 16 anos. Até esse momento, eu nunca tinha pedido uma coisa para Agenor. Mas tinha uma coisa que eu queria muito. Algo que eu desejava desde antes, mas nunca tive coragem de pedir por causa do meu pai. Eu queria ir ver minha mãe e meus irmãos. Agenor, a essa altura, fazia tudo o que eu pedia. Quando falei para ele que queria visitar minha família, ele concordou na hora. "Claro, Maria, vamos marcar a viagem para a semana que vem." A viagem era longa. Passamos horas na estrada, eu com o coração na boca, ansiosa para rever minha família. Quando finalmente chegamos, reconheci de longe a casinha simples onde eu tinha crescido. Parecia menor do que eu lembrava. Minha mãe estava estendendo roupas no varal quando escutou o carro. Ela veio correndo, os olhos arregalados de surpresa. Quando me viu, abriu um sorriso enorme e me abraçou forte. "Ah, minha filha, que saudade!" Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O cheiro da minha mãe, o calor do abraço dela, era tudo tão familiar e ao mesmo tempo tão distante. Ela estava igualzinha, até o vestido era o mesmo. Parecia que o tempo não tinha passado nenhum dia. Quando minha mãe começou a falar dos meus irmãos, senti uma mistura de saudade e curiosidade. Ela nos recolheu e foi me atualizando. "O Sebastião, o José e o Pedro se casaram," ela disse. "Nem moram mais aqui, mas é pertinho. Casaram com moças daqui mesmo, filhas de vizinhos. Eles têm filhos, Maria." Fiquei feliz em saber que meus irmãos tinham construído suas próprias famílias. Lembrei de como a gente se apertava naquela casa pequena, os meninos todos espremidos num canto do quarto. "E o João?" perguntei, lembrando do meu irmão que tinha o mesmo nome do sobrinho de Dona Gertrudes. Minha mãe fez uma cara triste.
O João saiu para trabalhar na cidade grande faz uns anos. Manda notícia de vez em quando, mas faz tempo que não aparece. Pensei no Joaquim, que ainda morava em casa. Era bom saber que minha mãe não estava sozinha. E as meninas, mãe? Perguntei curiosa. Afinal, elas foram embora bem antes de mim e nunca apareceram nos visitar. Ah, a Benedita apareceu aqui no ano passado. Já tá grávida do terceiro filho, acredita, Maria? Mora numa cidadezinha aqui perto com o marido dela. Notei que minha mãe não falou nada da Josefa. E a Josefa, mãe? Minha mãe balançou a cabeça. Ah, minha filha, a Josefa nunca mais deu notícia. Fiquei ali, ouvindo minha mãe falar, pensando em como a vida tinha levado cada um de nós por caminhos tão diferentes. E, na verdade, era por pura intromissão do meu pai, que fez de tudo para se livrar da gente, recebeu o dote e ainda continuava na pobreza, trabalhando na roça. Vai saber, né? Eu lembro que pensei aquilo, naquela hora. Agenor ficava só escutando nossas conversas. Pela cara dele, parecia que achava bonito ver mãe e filha conversando assim, matando a saudade. Mas eu podia ver também um pouco de tristeza nos olhos dele. Será que estava pensando na própria família, nos filhos que estavam longe? As horas foram passando e logo ouvimos vozes se aproximando. Era meu pai e meu irmão voltando da roça. Joaquim chegou correndo na frente porque reconheceu o carro. Maria! Ele gritou, me abraçando forte. Que saudade, minha irmã! Foi tão bom ver ele. Joaquim tinha crescido, estava um homem agora. Meu pai chegou logo depois. Quando me viu, falou naquele jeito seco dele. Veja só, quem é vivo sempre aparece. Ele cumprimentou a gente sem nos tocar. Segundo ele, estava muito sujo. Vou tomar um banho e já venho pra gente conversar, ele disse. Antes de sair, ainda fez uma brincadeira que só ele achou graça. Você não veio devolver ela não, né? Falou pro Agenor. Fiquei sem graça, mas Agenor respondeu com educação. Não, senhor. Só viemos visitar. Quando meu pai saiu, minha mãe começou a preparar um café pra gente. O cheiro de café fresco encheu a cozinha, me trazendo tantas lembranças. E então, minha filha? Minha mãe perguntou enquanto servia o café. Como é a vida lá na fazenda do seu Agenor? É boa, mãe, respondi. Agenor me trata muito bem. Aprendi a ler e escrever, sabia? Minha mãe arregalou os olhos. É mesmo? Que coisa boa, minha filha. Passei a noite contando para minha mãe e para o Joaquim sobre minha nova vida. Falei da dona Gertrudes, das aulas com Agenor, de como eu ajudava a cuidar da casa grande. Quando meu pai voltou do banho, a conversa ficou mais tensa. Ele fazia perguntas diretas pro Agenor, querendo saber dos negócios, se a fazenda estava dando lucro. Agenor respondia com paciência, mas eu podia ver que ele estava incomodado. Foi então que meu pai fez aquela pergunta que mudou tudo. Maria, quantos anos você tá mesmo? Antes que eu pudesse responder, minha mãe falou. A Maria tem 16, Zé. Vi o olhar do meu pai mudar. Ele franziu a testa e perguntou pro Agenor. Então me diz uma coisa, por que vocês não tiveram nenhum filho ainda? Você perdeu algum filho, Maria? Senti meu rosto queimar. Fiquei vermelha que nem um pimentão. Olhei pro Agenor e vi que ele estava pálido. Parecia que tinha visto um fantasma. Antes que a gente pudesse dizer qualquer coisa, meu pai começou a falar um monte de besteira. Disse que eu devia ser bichada, que o problema só podia ser comigo, porque o Agenor já tinha 2 filhos. Ele não parava de falar. Disse que minha irmã já estava no 3º filho. Aquelas palavras eram duras de ouvir. Senti um nó na garganta, uma vontade danada de chorar. Como é que meu próprio pai podia falar assim de mim? Foi aí que o Agenor fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele se levantou, me abraçou na frente de todo mundo e falou com uma voz firme. Chega, nós vamos embora agora. Abracei rapidamente a mãe e meu irmão, e fomos. Já era noite, então Agenor decidiu que a gente ia dormir num hotel na cidade. A viagem era muito cansativa para ele, voltar dirigindo àquela hora seria perigoso. No quarto do hotel eu não conseguia dormir. Minha cabeça estava a 1000, repassando tudo o que tinha acontecido.
Agenor também estava inquieto. A gente ficou ali, deitados na cama. Foi ele quem quebrou o silêncio. Maria, ele falou baixinho, me desculpe por hoje. Eu me sinto culpado por não te dar um filho. Olhei para ele surpresa. Nunca tinha visto Agenor assim, tão vulnerável. Não tem que se desculpar, falei. A gente sabe como é nosso acordo. Mas aí comecei a pensar. Lembrei de todos os natais, quando os filhos do Agenor vinham visitar. Eles sempre olhavam estranho pra gente, como se tivesse algo errado por eu não ter filhos. Sabe, falei, seus filhos também acham estranho eu não ter um bebê. Agenor suspirou fundo. É, eu sei, Maria. Fiquei ali pensando em tudo. Na minha família, na vida que eu tinha deixado pra trás. Sem perceber, comecei a chorar. Agenor me puxou em seu peito e me abraçou. Ele nunca me tocava, era muito raro. Foi um abraço diferente. Tinha um carinho especial ali. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Não falei nada, mas meu coração bateu mais forte. Me conta, Maria, ele falou. O que tá te incomodando tanto? E foi aí que eu desabafei. Contei tudo sobre meu pai, como ele sempre foi um bêbado que batia em todo mundo, principalmente na minha mãe. Eu queria poder salvar ela daquele maldito, falei entre soluços. Agenor ficou quieto por um tempo, me abraçando. Depois, ele fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer. Você quer que sua mãe venha morar na fazenda com a gente, Maria? Fiquei sem palavras de tanta emoção, pois eu mesma nunca tinha pensado nisso. Mas, falei depois de um tempo, o Joaquim teria que vir junto. Ele é muito trabalhador, Agenor. Podia ajudar na fazenda. Agenor sorriu. Claro, Maria. Se é importante para você, a gente dá um jeito. Naquela noite, a gente ficou acordado até tarde conversando, planejando como ia ser, como a gente ia convencer minha mãe. Quando finalmente dormi, já estava quase amanhecendo. No dia seguinte, mal consegui esperar para voltar para casa dos meus pais. Sabia que meu pai já teria saído para a roça. Era a chance perfeita para falar com minha mãe. Quando chegamos lá, meu coração quase parou. Minha mãe abriu a porta com um olho roxo. Ela me viu e começou a chorar. Filha, você não foi? Achei que tinha ido embora sem se despedir direito. Abracei ela forte. O que aconteceu, mãe? Qual é a desculpa do pai dessa vez? Ela tentou disfarçar, mas eu insisti. Aos poucos, ela contou. Depois que a gente saiu, meu pai ficou furioso. Disse que eu estava envergonhando a família por não ter filho. Minha mãe me defendeu dizendo que para algumas mulheres isso leva um tempo. Bom, o resultado estava ali, estampado no rosto dela. Olhei para o Agenor. Ele estava com uma cara que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de raiva e compaixão. Ele viu que eu não exagerava quando falava do meu pai. Dona Teresa, ele falou para minha mãe, a senhora não pode continuar vivendo assim. Minha mãe baixou os olhos. É a vida que eu tenho, seu Agenor. Não tem jeito. Foi aí que eu criei coragem. Tem sim, mãe. A gente veio aqui para te fazer um convite. Expliquei tudo, sobre como tinha quartos sobrando na fazenda, como ela podia ir morar com a gente. Falei que o Joaquim vinha junto, poderia trabalhar lá, de como seria uma vida nova, longe daquele sofrimento. Vi nos olhos da minha mãe uma alegria, um brilho, uma esperança. Minha filha, não esquece de escrever nos comentários parte 2, para eu saber se você quer continuar ouvindo meu relato. Já te adianto, as coisas que aconteceram foram surpresas até para mim. Confira nosso livrinho de 100 receitas de chás das avós para diversos males. O link está aí no primeiro comentário fixado. Se tiver interesse, entra lá para conhecer nosso precioso trabalho. São receitas que passaram de geração em geração, cada uma com sua história. Te espero na parte 2. Fica com Deus.